Oi, eu sou a Silma. Se você é o tipo de pessoa que gosta de uma história sobrenatural ou que já aconteceu alguma coisa sobrenatural com você, então você está no lugar certo. E eu peço para que você assista meus relatos até o fim e que você também envie os seus relatos para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, que eu vou estar contando aqui a sua história nesse canal. Eu vou começar contando relatos que aconteceram comigo e com pessoas da minha família. O primeiro relato que eu vou contar aconteceu comigo quando eu era criança ainda. Eu tinha por volta ali dos meus 6 anos de idade. E eu morava numa cidade do norte de Minas, com meus pais, né? Meus irmãos. Meu pai era sanfoneiro. E a gente estava vindo ali de uma festa, né? Que ele tinha tocado. E quando estava chegando próximo da minha casa, tinha um piquezeiro. E esse pé de piqui, ele era bem famoso, assim, porque tinha algumas pessoas que já tinham visto alguma assombração ali embaixo. E quando foi chegando ali próximo de casa, meus pais estavam na frente, estava bem escuro e ninguém estava com lanterna. A única claridade que tinha era a luz da lua. Mas eu me lembro que eu olhei para o chão e eu vi, apareceu assim um buraco na minha frente. E eu parei, né, porque eu achei que se eu desse mais um passo eu ia cair naquele buraco. E aí, meus pais já tinham passado, tava eu e os meus irmãos atrás. E aí o meu irmão, o mais velho, ele falou, vai, o que você tá esperando? E aí eu falei, não, é que tem um buraco aqui na minha frente, né? Eu fiquei assustada. E ele, não tem buraco nenhum. Eles achavam que eu tava dormindo, que eu tava sonhando. Mas eu sei bem o que eu vi. E aí o meu irmão falou, não, eu vou mostrar que não tem nenhum buraco. Eu chorando, pedindo pra alguém me pegar no colo. Ninguém queria me pegar no colo. E aí o meu irmão passou e eu vi que ele passou em cima daquele buraco e não caiu, não aconteceu nada. Então eu tenho certeza que foi alguma coisa espiritual mesmo. Depois de um tempo, esse meu irmão, ele veio a falecer. E tem até um relato, né, do que aconteceu um tempo antes dele falecer. Nesse lugar que a gente morava, tinha um pequeno rio ali, né? E aí a gente costumava ir tomar banho lá nesse rio. E nesse dia foi esse meu irmão e alguns amigos dele ali. E eles tinha que atravessar uma ponte. Quando eles foram passar por essa ponte, era uma ponte daquelas que coloca um tronco de árvore assim atravessando o rio e um corrimão feito de madeira, né? Pra pessoa passar segurando ali. E aí, alguns dos amigos dele passaram na frente, mas antes deles passar por essa ponte, chegar do outro lado do rio, apareceu assim uma mulher toda de preto nessa ponte. Aí eles falaram que todo mundo ficou com medo, né? Só que disseram que essa mulher estava segurando um pano preto na mão. E eles passaram assim mesmo, né? Isso eu não sei dizer se eles passaram por ela, onde que ela estava, porque eles estavam atravessando a ponte, né? E eu acredito que tenha sido ali antes de cruzar a ponte, né? De chegar do outro lado do rio. Que eles passaram, né? Cumprimentaram, acho que essa mulher não respondeu. E quando chegou a vez do meu irmão passar, essa mulher jogou esse pano preto. E esse pano acertou nele. E quando eles olharam assim, ela sumiu. Desapareceu assim na frente deles. E eles ficaram ali com muito medo, né? Não sei se esse fato teve alguma relação, né? Com a morte dele, que depois de um tempo esse meu irmão faleceu. Não sei se foi um aviso, se foi lá magia negra, alguma coisa, né? Semelhante, se alguém fez alguma magia negra aí, né? E como eu já contei, né, que meu pai era sanfoneiro e uma vez também ele estava vindo de uma festa. Na verdade, a minha mãe foi na frente e ele continuou tocando na festa. E a minha mãe estava voltando para casa com os meus irmãos. Eu não tinha nascido ainda e ela estava com meu irmão recém-nascido e meus outros 2 irmãos maiores com ela. E eles estavam passando num lugar bem escuro e a única claridade também era a lua ali, né? Porque não tinha luz elétrica nessa época, lá onde a gente morava. E eles começaram a escutar um barulho, assim, um barulho
de madeira quebrando. E a minha mãe olhou assim pro lado e ela disse que numa árvore tinha uma mulher, uma velha, em cima da árvore. Uma coisa muito feia, gente. Uma velha, ela tava com um pau na mão, como se ela estivesse quebrando a madeira ali em cima da árvore, pulando nos galhos. E a minha mãe não falou nada, ela achou que só ela estava vendo, que meus irmãos não estavam vendo aquilo, só que eles abraçaram ela, assim, todo mundo com muito medo, e ela só falou, vamos, não olha, vamos embora. E ali eles continuaram até chegar em casa, né? E aí no outro dia, minha mãe nem chegou a comentar nada com meu pai do que aconteceu. E uma tia minha foi lá na minha casa e ela perguntou pro meu pai, o senhor veio ontem de madrugada da festa e o senhor passou na frente da minha casa tocando a sanfona e eu estranhei, né? Porque o senhor nunca fez isso. Eu queria saber se foi o senhor mesmo ou se eu estava ouvindo alguma coisa, estava sonhando. E aí ele contou, não, sabe o que foi? Quando eu passei ali perto da casa da senhora, eu fiquei com medo, porque quando eu olhei assim pro lado, eu vi uma velha. Ele viu a mesma coisa que a minha mãe e os meus irmãos viram. E ele disse que foi uma coisa tão feia que ele sentiu muito medo e ele começou a tocar ali um hino, né? Começou a tocar ali uma música pra Deus, assim, né? Na sanfona, pra ver se superava o medo. E não sei se é porque é sítio, cidade do interior, né? Que acontece mais esse tipo de coisa. E a última coisa, assim, mais sobrenatural que aconteceu comigo, não tem muito tempo que isso aconteceu, mas eu já tive muita paralisia do sono. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia dormir de tanta paralisia do sono. Eu tinha paralisia se eu dormisse à tarde, se eu dormisse à noite. E foi uma coisa que me atormentou muito. E aí que eu comecei a me interessar pelo sobrenatural. Eu comecei a pesquisar o que era aquilo. E foi aí que eu descobri que isso acontecia, né, com muita frequência. Tem a explicação aí científica, né? Mas eu acredito mais no sobrenatural. E algum tempo, né? Isso não tem nem um ano que aconteceu. Eu tava dormindo e eu lembro que eu acordei e fui destrancar a porta, porque a minha cozinha é aqui do lado de fora. E eu lembro de eu pegar na chave, né, pra abrir a porta e acordar de novo na cama. E aí eu me assustei, eu falei, nossa, que coisa estranha, porque se foi um sonho era muito lúcido, muito real. E eu levantei de novo, fui abrir a porta e aconteceu a mesma coisa. Acordei de novo na cama e isso começou a se repetir e eu comecei a ficar assustada, porque eu pensei, meu Deus, parecia que eu tava presa, assim, no espiritual, não sei, no loop, parecia que aquilo não ia ter fim. E eu comecei a orar. Antes de tentar de novo levantar, eu comecei a orar e repreender. E aí, graças a Deus, eu consegui sair daquele transe. Não sei o que foi aquilo. E é isso. Por hoje, vai ser só esses relatos. Eu espero muito que você tenha gostado. E eu peço que, se aconteceu alguma situação sobrenatural com você, ou você conhece alguma história de alguém, eu peço para você enviar para esse e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, que eu vou estar contando aqui, tá bom? E é isso aí, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no meu canal, e um beijo e até a próxima. Tchau!